Boa tarde. Bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar prosseguimento ao nosso evento com a mesa redonda 1. Primeiro, então, seguindo a ordem aqui, nós vamos ouvir a professora Ágata Bacelar com a conferência titulada Democracia Antiga Revisitada pelos Estudos de Gênero, a Cidadania Feminina na Atenas Clássicas. Bom, muitos de vocês com certeza já conhecem a professora Ágata, mas eu vou apresentá-la. Ela possui graduação em Letras, habilitação Português-Grego pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Letras Clássicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Linguística pela Universidade de Brasília. Atualmente é professora adjunta no Departamento de Linguística, Português e Línguas Clássicas e no Programa de Pós-Graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. É também vice-diretora da Cátedra Unesco Arcae. Então, Ágata, eu passo a palavra para você. Obrigada, Bia. Peraí, deixa eu ver se eu lido bem com isso aqui, gente. Vai projetar, acho que é melhor você ficar de... Ah, verdade. Vocês estão me ouvindo assim? Acho que está pegando, né? Ah, perfeito. Obrigada. Agradeço primeiro né, a toda a organização, enfim, apesar de eu fazer parte da comissão organizadora, agradeço a equipe, né? E aí comento também, gente, eu estou comovida, é minha primeira fala presencial desde fevereiro de 2020. Né, a gente fica feliz de ver todo mundo carinhoso. Então, bora lá, que eu estou aqui também com os meus slides. Democracia Antiga Revisitada pelos Estudos de Gênero, a questão da cidadania feminina. Né? Vou passar já aqui para o primeiro. Muito bem, o primeiro ponto, a gente começa pelo beabá, né? Então, o primeiro ponto a destacar aqui é o gênero como ferramenta de análise histórica, né? Aí numa referência, claro, ao texto célebre da Joan Scott. E qual é o diferencial aqui? Eu coloquei ali bem resumido, né? Não se trata de negar as diferenças que podemos chamar provisoriamente de anatômicas, mas de afirmar a historicidade e a contingência dos processos e práticas de significação dessas diferenças. Então, em princípio, quando a gente pensa o gênero como categoria de análise, né, é uma questão aí metodológica, né, não é pensar... porque, em muitos casos, às vezes, a gente pensa assim, história das mulheres, e mulheres como objeto de estudo. Não é essa a questão. Né? A questão é pensar como a diferenciação entre homens e mulheres, né, se configura, se organiza através do tempo. Né? Então, só que o que acontece? Quando a gente... e aí a gente tem que pensar, né, talvez nas... Vou falar aqui muito rapidamente, assim, né, mas nas 3 ondas do feminismo, né, e, sobretudo, na diferença da segunda onda para a terceira onda. Né? Segunda onda do feminismo, que pela terceira onda do feminismo, se a gente pega a Françoise Vergès, por exemplo, né, a Vergès vai classificar essa segunda onda do feminismo de feminismo civilizatório. E o que ela quer dizer com isso? Um feminismo que se formula e se articula, sobretudo, no hemisfério norte, na Europa e Estados Unidos, né, e que passa a tomar o percurso histórico ocidental como única via histórica possível, né, é uma espécie de metonímia, digamos, né, como se a humanidade fosse toda só o Ocidente, e a partir daí
a gente tem uma espécie de representação de conquistas feministas no Ocidente, que colocaria, então, esse Ocidente hierarquicamente acima do resto do mundo, por conta dessas conquistas femininas. Enfim, isso tudo para situar, né, uma terceira onda do feminismo, em que a questão não é apenas uma questão em torno das mulheres, mas vira também uma questão em torno... vira uma questão também epistemológica, né? E é por isso que eu coloquei ali no título Historicidade do Gênero e as epistemologias feministas, né? Que é uma crítica... porque a gente tem que pensar o quanto uma objetividade, uma neutralidade objetiva universal esconde uma situação específica, né, em que esse ponto de vista que não se situa, está transcendente no tempo e no espaço, ele tem uma forma específica, particular, né, que é masculina, branca e ocidental, que não se apresenta como tal. Então, daí, toda uma discussão, né, que eu estou aqui passando muito rápido, para a gente pensar com Donna Haraway, por exemplo, né, na importância de se localizar os saberes. O que implica também, como consequência, esse segundo ponto que eu coloquei ali, que é a provisoriedade dos conhecimentos, né? E aí que eu retomo um pouquinho aqui, porque eu estava chamando de diferenças provisoriamente anatômicas, e anatômicas entre aspas, né? Que é essa questão dos qualificativos, anatômica, biológica ou sexual, já situam a diferença em um quadro de referência, que é ontológico, epistemológico e político, ocidental moderno, nesse movimento que universaliza uma perspectiva particular no apagamento da sua situação, né? Então, é o ponto de referência que se diz neutro, que, na verdade, é um particular que está sendo tomado por universal. Então, os estudos de gênero, a partir dessa terceira onda do feminismo, acabam, né, focalizando muito, ou insistindo muito, nessa historicidade, na contingência do gênero, de como o gênero é significado, e implica uma crítica, né, a como que a gente vai lidar com o conceito mesmo de universal, né? E daí, por isso, ali, o meu terceiro pontinho, né, que não é pensar... é pensar, gente, que o universal vai estar sempre formulado a partir de um particular. Né? Isso não é nenhuma novidade, nem na filosofia, nem... enfim. Né? Mas... e não é que a gente não possa pensar em coisas que sejam válidas para toda a humanidade, mas que, quando a gente formula essa universalidade, a gente tem que localizar essa universalidade, né? E afirmar, ao mesmo tempo, a provisoriedade dessa possibilidade universal. Daí, portanto, universal mais como ferramenta estratégica e localizada do que como uma afirmação, né, de uma norma eternamente válida que acaba impondo uma forma de pensar específica na sua generalização totalizadora. Eu passei aqui para mim, não passei para vocês. Então, a partir daí, né, dessa problemática, é que a gente vai pensar a questão do gênero na antiguidade. E, no caso da antiguidade, isso acaba gerando um problema muito específico por conta disso que está aí no meu primeiro ponto, né, que é a antiguidade grega como mito de fundação do Ocidente moderno. Porque isso gera um efeito um pouco, uma espécie de um espelho na frente do espelho, que a coisa se projeta eternamente, né? Porque a gente não pode deixar de considerar que na Europa e depois, enfim, hoje em dia no hemisfério norte como um todo, né? Mas século XVIII, século XIX, na Europa, sobretudo, você tem toda essa construção, né, da Grécia como mito de fundação do Ocidente. Ou seja, você tem uma espécie de eleição, né, da Grécia como o passado ideal, onde nasce a razão, onde nasce a democracia, onde nasce a filosofia, o teatro, e tudo que é bom no mundo foram os gregos que inventaram.
né? Ah, e aí a gente tem que entender que não é uma questão de querer só apenas corrigir o que foi escrito, pensado e pesquisado sobre a Grécia no século XVIII, no século XIX, no começo do século XX. Né? Mas, de novo, localizar os saberes, né? Localizar tanto os saberes que a gente pode ter olhando para os textos gregos, né? Mas também localizar as discussões, historicamente, as discussões em torno desses textos. E aí, com isso, assim, se a gente pensa nessa Grécia como mito de fundação do Ocidente, essa Grécia ela é vista, né, e eu acho que a imagem do espelho aí ela é bastante interessante, né, tanto não só por ser uma ferramenta heurística que, né, que dá muito bem para a gente essa ideia de você olhar o espelho e se ver, né, mas penso também que pelo lugar que o espelho assume, por exemplo, se a gente pensa hoje nas teorias psicanalíticas modernas de subjetivação, né? E se a gente insere na questão da colonização, eu acho que não dá para não lembrar dos espelhinhos, né, que eram comercializados, né? Então, o lugar desse espelho nesse imaginário ocidental, né, que olha para a Grécia para se ver e para se confirmar. Né? Então, por isso que eu coloquei ali identidade, continuidade e permanência como pressuposto. O pressuposto é que, né, e aí a gente escuta falar em uma linearidade direta da Grécia até os dias de hoje, que a gente vê, por exemplo, no próprio uso de etimologias de palavras gregas, né, cunhadas nesse período. Mas, se a gente pega o gênero né, e toda aquela discussão epistemológica, feminista, né, que insiste na historicidade, na contingência do gênero, a gente precisa assumir uma outra perspectiva diante dessa antiguidade. A gente não pode ter essa continuidade, essa permanência como pressuposto, porque, né, a questão aí é justamente partir de uma alteridade do passado. Né, então, essa democracia antiga revisitada pelos estudos de gênero, né, é uma democracia antiga que é abordada a partir da alteridade. Né? Ela é uma antiguidade que não está sendo vista para se confirmar, mas que está sendo vista para se deslocar, se estranhar diante dela, ver o que é ali que não bate com a gente. Né, particularizando, então, essa diacronia, o linear Grécia, Roma, Europa, como um construto moderno que, enfim, que a gente precisa, né, discutir. E isso implica... é um trabalho enorme, né, se a gente pensa que a maior parte dos textos começou a ser traduzido nessa época. Então, quanto à tradução de texto antigo, né, ainda não recebeu uma tradução nova e ainda está... então, ancorada num quadro de referência, né, que é do século XIX, que é do século XVIII. Em termos metodológicos mais específicos, é a gente pensar o gênero como interrogação. Então, é não pressupor que, no caso da Grécia, os gregos sempre separavam homens e mulheres. Né? A gente sabe que tem culturas, e aí tem o livro da Oyewumi, né, Invenção das Mulheres, que é muito interessante nesse sentido, porque ela vai mostrar que o Yorubá não tem, é uma língua sem gênero, né, e que ali, antes da colonização, você não, de fato, não tem uma mentalidade generificada, digamos. A gente, obviamente, não é isso que está se propondo sobre a Grécia, né? O grego tem variação de gênero, inclusive gênero neutro, enfim. Mas é pensar quando, nas práticas gregas antigas, a diferença é pertinente e quando ela não é. E eu botei o exemplo ali, por exemplo, não no erotismo grego antigo. Se a gente pega, né, como contraposição, né, se a gente pega as práticas poéticas eróticas, você não tem distinção de gênero, de fato. Você tem o mesmo vocabulário para falar do desejo de um sujeito feminino, de um sujeito masculino. Né? Esse desejo ele pode ter como objeto uma pessoa do gênero feminino, do gênero masculino, independente do gênero da pessoa que está emitindo o desejo.
Então, é a gente lembrar que, por exemplo, na Grécia, o erotismo não está limitado ao casamento, né? E nas práticas eróticas, o gênero não é um critério pertinente. E aí, sim, eu passo para a próxima, que é em torno das cidadãs da Atenas clássica. Né? Aqui eu, especificamente, não estou trazendo nada de novo, né? Uma espécie de divulgação mesmo dos trabalhos de duas historiadoras, né? A Violaine Sébillot-Couché. Eu coloquei ali as duas referências dos textos, de artigos da Violaine que estão traduzidos em português, né? E o livro da Bloch, Citizenship in Classical Athens, que saiu em 2017. Né? E reparem, é interessante a gente observar que no título da Bloch não é cidadania feminina, é cidadania na Atenas clássica. Né? Porque se a gente pega o gênero como categoria para interrogar, a gente não está pensando só no lugar das mulheres, a gente está pensando também no lugar dos homens. Né? E pensando na... Muito bem, tenho que dar uma agilizada aqui, desculpa. Mas qual é o argumento tanto da Violaine quanto da Bloch? Né? É que a gente tem uma definição de cidadania na política de Aristóteles, que eu coloquei ali, né? O cidadão, em sentido estrito, se define mais do que qualquer outra coisa por participar dos julgamentos e das magistraturas. Depois ele até, enfim, tem uma... Vou passar mais rápido, tá, gente, por causa do tempo. Mas qual é o argumento delas? E aí eu acho que é uma questão importante para a gente, sobretudo aqui nesse evento, né? É pensar como que a gente vai lidar com essa definição aristotélica. Porque, durante muito tempo, essa definição aristotélica ela é tomada como testemunho histórico, né? Como uma evidência sobre as práticas políticas antigas. Mas a questão é que, primeiro, é uma definição teórica. E o Aristóteles ele está ali vendo uma espécie de denominador comum da cidadania em várias cidades gregas. Então, o argumento da Bloch, né, vai ser, sobretudo, que... e acho que a gente pode situar isso numa discussão maior do que eu estava falando antes. Né? É situar, por exemplo, o próprio texto de Aristóteles também em seu contexto. Né? Pensar para quem Aristóteles está falando, a partir de quem. E eu vou passar rápido por conta do tempo, mas a essa definição aristotélica, que é teórica, filosófica, né? A Bloch e também a Violaine, as duas vão... A Violaine um pouco na esteira da Bloch, né? Vão contrapor o que seria a prática da cidadania, né? E a Bloch vai pegar, sobretudo, o discurso de Demóstenes, o discurso 57 de Demóstenes, que é o discurso de defesa do Euxíteu, né? Em 340... Deixa eu ver certinho aqui a data, para não falar besteira. Bom, não achei aqui a data certinha, não, tá? Mas é século IV, né? Então, houve um recenseamento da cidadania ateniense, vários cidadãos perderam a cidadania, né, nesse processo. O Euxítio foi um deles. E aí ele, então, entra com um processo, faz um apelo na justiça contra o Eubuleu, que foi quem tirou a cidadania dele. E quais são os argumentos de Euxítio nesse processo para provar a sua cidadania ateniense? Em momento algum, Euxítio vai falar que ele participou como jurado no processo tal, ou que ele propôs tal decreto na Assembleia. Ou seja, as atividades que, né, Aristóteles seleciona na sua definição filosófico-teórica de cidadania não são nem mencionadas nas cortes atenienses. Né? O que o Euxítio vai trazer como prova ou evidência da sua cidadania é o fato de, pelo lado paterno, ele pertencer a um genus importante e ele ter sido eleito no seu demos, né, como ele foi eleito no demos dele
para fazer parte do sorteio de ser sacerdote de Héracles. Então, deixa eu voltar para cá, para não ter que torcer a cabeça. Enfim, a partir desse discurso, né, de Demóstenes e de outros textos atenienses do período clássico, a Bloch, né, vai insistir que nos textos dos oradores, né, nas práticas jurídicas atenienses do período clássico, a cidadania vai se definir, sobretudo, pelo participar, pertencer ou compartilhar, né, metekin ou meteinai, da polis. E o que se compartilha mais especificamente? Tarrierá, kairócia, né, as coisas sagradas e de acordo com a divindade. E aí entra um ponto que é muito importante, que eu acho que é o ponto principal que eu estou querendo trazer aqui, né, porque na Atenas clássica ou na polis antiga, a gente não tem como separar a política, a esfera política da esfera religiosa. Né? A gente pode ter, enfim, eu sei que tem um livro do Vernon, que é muito lido até hoje, né, nos cursos de História Antiga, sobretudo, As Origens do Pensamento Grego, em que você tem toda uma tese de um processo de laicização da palavra política, que vai ser retomado pelo Detienne, no Mestre da Verdade na Grécia Arcaica e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que o Vernon, quando está falando daquilo, de laicização, ele está falando especificamente do sumiço de um rei divino, de um regime palaciano, né, para a polis arcaica. Agora, ainda assim, o termo laicização é forte demais. E aí que entra justamente esse jogo de espelho que eu estava falando entre o antigo e o moderno. Né, o quanto as nossas representações do antigo não estão sempre filtradas pela nossa modernidade. Porque quando então, nesse contexto, assim, o Vernon falar isso de laicização, ok, se a gente for pensar na figura de um rei divino, mas se a gente pega as práticas atenienses, não tem uma assembleia que não tenha uma libação, gente, que não tenha um sacrifício, que não tenha a divindade envolvida ali. Né? É claro que isso implica também pensar a diferença do religioso, né? Num politeísmo antigo, que é indissociável da sociabilidade mesma das pessoas, né? De um religioso moderno que vai se definir. E aí, olha que interessante como essas categorias modernas elas vão articulando isso tudo. Né? Porque, justamente, se a gente pensa que a oposição entre público e privado, né, ela é mais moderna que antiga, o quanto essa religiosidade moderna não se vincula ao privado, né, ao domínio do privado, das casas e tudo mais, muito mais ao privado do que ao público. Então, aí a minha questão é, né, por que pensar a continuidade da democracia antiga até a moderna, ou o quanto, quando a gente cria essa continuidade, a gente escolhe o que permanece e o que não permanece. Né? E o quanto, por exemplo, no próprio texto do Vernon, a ideia de laicização não está muito mais motivada, né, pelo valor do Estado laico hoje em dia, né, do que pela observação dos textos antigos. Né? E por que essa questão da religião ela se torna importante para a gente quando a gente está pensando gênero? Né? Porque ninguém não é uma revisão no sentido de dizer, não, as mulheres, óbvio, as mulheres não participavam da Assembleia, as mulheres não participavam, não eram juradas nos tribunais. Né? Mas a questão é que a historiografia recente até, né, no século XX, da polis antiga, vai representar essa polis como um clube de homens. Né? Assim, é um político que se funda pela total exclusão do feminino. Só que, com isso, o movimento é muito maior, porque você não exclui só as mulheres dessas práticas, assembleia e tribunais. Né? As atenienses acabam sendo excluídas, né, nessa historiografia moderna, quase que da vida social toda da polis.
E aí o convite aqui, né, que, enfim, tanto a Violaine quanto a Bloch e outras historiadoras fazem, né, é pensar se a religião não se separa da política, e se você tem magistrados religiosos ocupados por mulheres, né, as mulheres não estão totalmente excluídas da vida política da polis. Né? Você tem sacerdócios, que são importantes, e mais do que isso, você tem, em grego antigo, um léxico simétrico da cidadania. Você tem polítes e você tem politis no feminino, você tem astose, você tem asté no feminino. Você tem o processo contra a Neera. Ela está sendo acusada justamente por... Né, ela não era cidadã, se passou por cidadã, casou com um cidadão e realizou um rito que é exclusivo das cidadãs. Então, como é que a gente vai dizer que, como a Nicole Leroux, por exemplo, afirma, num texto nos anos 80, né, de que não há cidadãs atenienses? Né? Se você tem... Então, a questão que o gênero traz para a gente, em pensar essa democracia ateniense, não deixa de ser... e aí eu volto lá para o começo da minha fala, né? O quanto o gênero nos faz pensar a diferença entre o político na contemporaneidade e na modernidade e o político na antiguidade. Né? Não, as mulheres são cidadãs na antiguidade, porém, justamente, a ideia de cidadania lá, ela é também religiosa, ela está ligada, né, ao parentesco e à transmissão dos ritos, né, celebrados por cada oikos que constitui a cidade. E aí, o último ponto ali, a tradição ocidental moderna, a partir do iluminismo, constrói suas teorias políticas a partir da definição aristotélica e projeta sobre a historiografia do contexto ateniense antigo suas articulações entre os pares binários público-privado, política, religião, masculino e feminino. É meio que um resuminho aqui, né? Agora, então, a gente pensar essa distância, essa diferença. Agora, a gente tem que pensar também, e aí eu volto para a questão, né, da estratégia, o que interessa para a gente, né? Qual a repercussão dessa polis como clube de homens no nosso presente, né? Porque ou pensar no peso desse estereótipo, né, das mulheres de Atenas, enfim, tem o capítulo da Pauline Smith-Pantel no Aitra e Pandora, onde ela faz referências, né? O gineceu aí é um exemplo ótimo, né? Porque você não tem comprovação arqueológica da existência de um gineceu grego. Né? É totalmente uma invenção do século XVIII, né? Ali no paralelismo com o Império Otomano e Harém. Mas, no nosso imaginário, né, as mulheres atenienses continuam, no senso comum e no nosso imaginário, as mulheres atenienses continuam trancadas nesse gineceu. Né? E qual é a questão? Qual é o impacto disso para a gente hoje em dia? Isso entra, não deixa de entrar nisso que eu estava chamando, no mecanismo totalizador do construto ideológico, Grécia, mitos de tudo, porque a gente acaba perpetuando, né? Você projeta para o passado e perpetua, então o político já nasceu sem o feminino e assim continua sendo. Né? Se a gente, então, não estou dizendo que com isso a gente está mais perto exatamente do que foi a verdade na Atenas clássica ou não foi, a gente não tem como comprovar isso, a gente está trabalhando com um texto de 2.500 anos atrás, né? O approach vai ser hipotético, mas aí sim a gente tem que situar também o nosso trabalho e pensar o que interessa mais para a gente, que hipótese interessa mais para a gente, né? Perpetuar uma exclusão do feminino ou através de uma continuidade linear com a Grécia, ou, né, forçar uma alteridade com a Grécia justamente para sair dessa ideia de que sempre foi assim e que é sempre assim, e isso é uma lei universal que não muda nunca.
E não para salvar os gregos, porque os gregos estão lá, né, para salvar a gente. E como exemplo do peso desse estereótipo sobre a exclusão do feminino da política na antiguidade, eu trouxe aqui, e aí, gente, eu não estou trazendo a referência bibliográfica, tá? Porque, justamente, a minha questão aqui não é apontar um erro de tradução e individualizar a questão, né? Mas a gente tem uma tradução brasileira de um livro sobre religião grega antiga, que traz um decreto, né, do Demos de Colargo. É um decreto vinculado à regulamentação sacrificial das trismoforias, ou seja, um festival feminino, né, organizado apenas por mulheres, e celebrado também apenas por mulheres. E, olha só, o texto grego faz referência, né, às sacerdotisas como arcúsai, as presidentas da festa. E na tradução me sai assim: encontramos menção aos arcúsai. E no texto que comenta, na continuação, né, da tradução do decreto, da inscrição, desculpa, sim, decreto, que comenta, o texto fica totalmente sem sentido em português. Porque fica falando os presidentes, mas, assim, o texto só faz sentido se você perceber que ela está falando das presidentas. E aí eu prefiro não trazer o nome do livro, nem o nome porque a minha questão é como é que esse erro passa. Né? Até que ponto esse erro não, o fato desse erro passar não está vinculado justamente ao peso desse estereótipo que, não, né, enfim, para quem, desculpa, eu devia ter falado antes, né, arcúsai é o feminino de arcontes. Né? Então, porque a gente tem, inclusive na historiografia, às vezes tentam, né, fazer uma delimitação muito estanque entre timé e arqué, né, e aí as timais seriam os cargos religiosos e as arcai, né, os cargos políticos, mas não dá para separar isso nos textos antigos. Se você pega os textos de decreto, então, está aí, você tem arcúsai no feminino. Né? Então, enfim, para resumir, eu acho que, sim, já falei bastante, né? A ideia de trazer o gênero, então, para pensar a cidade antiga, né, passa muito por isso, para a gente escolher o que a gente ter consciência das nossas, não é nem escolher, mas é ter consciência e explicitar, né, as nossas escolhas a partir dos nossos posicionamentos teóricos. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Ágata, pela sua fala, muito instigante. E eu chamo, então, agora, seguindo na nossa programação, a professora Cristina de Souza Agostini, para se juntar a nós. Ela apresentará a conferência intitulada Os instrumentos democráticos atuam como motores da corrosão da democracia em Acarnenses de Aristófanes. A professora Cristina é bacharel, licenciada, mestre e doutora em filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora adjunta de filosofia antiga da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, líder do grupo de pesquisa Diálogo, Essência Filosófica para o Ensino de Filosofia Antiga e coordenadora adjunta do grupo de pesquisa Atrium UFMS, Espaço Interdisciplinar de Estudos da Antiguidade. Cristina, a fala é sua. Bom, boa tarde a todos, todas vocês que estão aqui presentes. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito
a possibilidade de estar viva aqui com vocês e perceber que todos vocês estão vivos. E é sobre vida que eu pretendo hoje falar um pouco. Então, agradeço demais a esse evento, né, o Gabriele e toda a equipe, né, que de uma maneira sempre tão gentil e sempre tão organizada, pensa e concebe os eventos da Arcai, né? É muito bom quando a gente tem, além de vida, uma organização para a boa vida, né? Porque uma vida desorganizada, ela é caótica, né? E daí eu já não acho que seja uma boa vida. Talvez esteja mais próxima da morte. E então, dado isso, hoje eu trouxe aqui para vocês, para discutir com vocês, uma questão que aparece, né, localizadamente nos Acarnenses de Aristófanes. Então, eu vou me concentrar, vocês vão me concentrar nessa comédia, né? E eu tenho como um fio condutor da discussão essa noção de boa vida, né? E acho que melhor do que isso, mas de bem comum. Tá? É isso que vai conduzir assim a minha apresentação. Eu, diferentemente da Ágata, que é muito luxuosa e trouxe tudo muito arrumado, né, no PowerPoint, eu fiz está até aparecendo lá que eu tirei do Perseus, a parte do grego, recortei. Eu trouxe assim os trechos, né, que eu vou fazer a citação, para vocês também poderem acompanhar. E aí eu vou indicando, né, para o André, quando for passando. Tá? Mas, assim, tenham isso em mente, né, essa questão de bem comum. Tá? Bem comum. Bem, então, eu vou fazer a leitura e alguns apontamentos aqui. A concepção de que a política é uma ferramenta humana fundamental e indispensável para a regulação das relações entre diferentes agentes que compartilham o solo de uma polis, de um principado ou de um estado, perpassa a história de toda a filosofia política ocidental, cuja filiação se remete à tradição que nós, como classicistas da Grécia e tudo mais, vamos dizer, inaugurada por Platão. Embora, ao longo de sua história, as discussões filosóficas de escopo político desenvolvam-se sob diferentes pressupostos que necessariamente levam em consideração as transformações da conjuntura histórico, social, econômica, certo é que a primordial questão relativa ao bem comum permeia indiscriminadamente todas as argumentações. Tanto nas elaborações da antiguidade, que se voltam para a reflexão do melhor regime em termos de excelência, na Arité, e aqui eu penso nas elaborações mais precisas de Platão e de Aristóteles, que estão pensando em corrupção de regimes, né, e também em retidão, e aí em termos de arete e de desvio, então virtude e vício. Quanto na filosofia do século XVI, cuja virtude, né? Não virtude, mas a virtude, é elemento indispensável ao príncipe de Maquiavel para a manutenção do poder, ou ainda, se a gente pensar em termos de soberania, de Jean Bodin, ou uma terminologia mais, né, juntinha assim, vontade geral, pacto social e segurança dos cidadãos, muito caros aos filósofos contratualistas, a filosofia política, para além da discussão das formas e articulações de governo, estabelece o bem comum como fim e meta do exercício político. Então, mesmo que argumentemos, mas e esse príncipe de Maquiavel, que pode agir de uma maneira
talvez a gente dissesse indiscriminada, então ele pode até mentir, ele pode parecer, sim, mas sempre o fim é o bem comum, né? Isso Maquiavel acho que deixou muito claro para a gente. E no contexto da atualidade, nos debates centrados nos dilemas e desafios das democracias, certamente a sombra desse fantasmagórico bem comum continua a postular um parâmetro de pensamento para que se legitime a existência de sociedades democráticas. Todavia, a finalidade política, compreendida por meio da semântica do bem comum, não é privilégio filosófico, nem privilégio da nata de intelectuais da academia, mas impregna o pensamento da vida comum. Certamente, pode-se argumentar, por um lado, que a maneira segundo a qual a filosofia elabora a concepção de bem difere daquela que se enraiza nos discursos fáceis e comuns. Assim como, por outro lado, há o fato de que a proliferação de narrativas que despolitizam a ação política, e é uma total incongruência, né? Mas, enfim, a priori tem inviabilizado qualquer argumento racional acerca do debate das sociedades em relação aos fins políticos. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que, quando se despolitiza a política, a gente não tem mais racionalidade num debate sobre o fim da política, porque ela está despolitizada, então ela não é mais política, ela é qualquer outra coisa que eu não sei no que é. No entanto, ainda assim, é surpreendente que, no campo da irrecusável vida prática, grande parte de nós atribua à esfera política a função de resolver ou de melhorar situações que efetivamente são comuns a todos os cidadãos, de acordo com a compreensão empírica de que a melhoria é um bem. Não só no intramuro filosofal, mas também no âmbito da tragédia ática antiga, a articulação entre política e bem apresenta-se em enredos delimitados pela discussão sobre a finalidade da ação do agente detentor do poder. Com efeito, Édipo Rei, de Sófocles, é um potente exemplo desse debate, na medida em que traz à cena um tirano-herói, cujo motor inicial das ações reside na busca pela resolução dos problemas que atingem a polis tebana em seu conjunto, a saber, a funesta peste que destrói e torna estéril tudo que é vivo. Nesse sentido, é emblemático que a vinculação entre política e bem comum seja o pressuposto fundamental para o desenrolar da tragédia que demonstra ao público o significado de um benefício que se destina a todos. Desse modo, é porque toda a comunidade tebana irá beneficiar-se com a extinção da peste, e não apenas algumas famílias, que é ao detentor do poder político que cabe a primazia da ação concernente à adoção de uma política pública sanitária, e não a um médico, cujo poder se limita ao exercício individual de sua expertise. Se, por um lado, em Édipo Rei, localiza-se a questão do bem da polis, atrelada ao exercício da política autocrática e da figura do sóter político, por outro lado, as comédias aristofânicas, e aí, isso por uma questão genérica, mas uma questão genérica do gênero cômico, né? Não como a Agatha trouxe a questão genérica, diríamos, masculino e feminino, mas de gênero cômico, né, enquanto gênero. Então, essas comédias aristofânicas, né, também por essa questão do gênero, cujo cerne é a política, grosso modo, articulam-se na busca do bem comum, outrora rejeitado pela polis, mas posteriormente concretizado pela audácia do herói, que demonstra à cidade que ela mesma pode agir em prol do bem de todos, desde que tome boas decisões. Ora, é precisamente porque os atenienses falham em decidir bem que a figura de um indivíduo ou de personagens desprovidos de cidadania, no sentido forte do termo,
né? E a gente acabou de ver com a Ágata essa diferença, cidadania de exercício político, poder deliberar na PNICS. Ensinam aos espectadores, por meio das consequências de suas ações, tanto que o bem pode ser alcançado pela polis, quanto que a própria comédia é um estado de exceção, na medida em que o caminho político trilhado pelos agentes da cidade não está a cargo somente de salvadores da pátria, mas, fundamentalmente, de si mesmos. Assim, hoje, nessa exposição, assumo o pressuposto de que a semântica do bem comum, compreendida sob o escopo das situações configuradas como condição de possibilidade do usufruto apaziguado e prazeroso da existência, pelos personagens da comédia aristofânica, que compõem a tessitura da ridicularização de expedientes democráticos. Nesse sentido, a sátira à democracia, em Aristófanes, faz rir e adquire tom paidêutico, porque a ela subjaz a conquista do bem comum pelo herói. E esse tom paidêutico é bastante explícito também nessa comédia, os acarnenses, né? Quando, durante a parábase, o coro se dirige dizendo que não é só do âmbito da tragédia, mas também do âmbito da comédia, dizer aquilo que é sério, aquilo que é difícil, aquelas questões que não é só a tragédia. A comédia também pode falar, sim. Desse modo, torna-se claro aos espectadores que o objetivo heróico não concerne apenas a sua satisfação particular, mas a um bem cuja conquista implica na melhoria substancial das condições de vida de todos. Logo, enquanto fiel da balança para as ações, o bem comum cômico constitui-se como parâmetro para a denúncia das mazelas provocadas pelos expedientes democráticos quando utilizados como instrumento em prol de benefícios particulares. E, desse modo, é por meio do delineamento da ação ridícula do herói, que busca o bem da polis no contexto democrático, que será possível vislumbrar, no próprio engendramento do regime do demos, as causas que o levam à corrupção. Portanto, a fim de demonstrar de que modo essa configuração cômica aponta tanto para o papel educativo do riso, quanto para a conclusão de que a finalidade do regime é corrompida internamente pelo mau uso dos expedientes constituintes da prática democrática, analisarei aqui duas cenas dos acarnenses que penso são fundamentais para a reflexão sobre o modo como interesses privados sobrepõem-se aos interesses comuns, na medida em que dissimulam e desvirtuam a compreensão de que o bem, em uma política democrática, é para todos e deve estabelecer, na prática, o melhor no geral. Bom, então, vou falar rapidamente para situar os acarnenses, né? Um pouquinho só do enredo. No prólogo dessa comédia de Aristófanes, Acarnenses, a gente tem em cena o camponês de Ceópolis, isso já no prólogo, né, bem no início da comédia, que lamenta o desinteresse manifesto de seus concidadãos em participar das discussões que em breve serão travadas na Assembleia Democrática. Diferentemente dos outros atenienses, o herói é sempre o primeiro a chegar a PNICS e assim pode conferir aos espectadores do teatro a dimensão do descaso, inclusive dos prítones, que são os últimos a chegar, em relação ao expediente máximo da decisão de Atenas. Sendo, assim, caracterizado como um cidadão que compreende a Assembleia enquanto peça-chave da engrenagem das decisões políticas, de Ceópolis dela participa com o intuito de colocar em discussão a paz, para que os votos da maioria decidam em favor do fim das hostilidades entre Atenas e os lacedemônios. Desse modo, o bem comum está posto,
a paz é a condição fundamental de possibilidade para que desejos particulares não sejam obstados pelo belicismo e suas nefastas consequências como morte, esterilidade, escassez e encarecimento de bebida e comida. Porque é encarada como um bem, não apenas para si, mas também para os demais atenienses, é que Diceópolis decide levar a pauta pacifista para a votação, na medida em que, assim como a guerra, aquela impacta a vida de todos. A gente tem alguns comentários muito sobre o egoísmo desse personagem, porque depois ele faz paz privadas, né? Então, que Diceópolis só está pensando nele. No entanto, eu penso que não é bem assim, porque a primeira atitude de Diceópolis é levar a discussão para onde ele sabe que isso vai ser um objeto de pauta comum, que é para o contexto de uma Assembleia Democrática. Então, isso é uma questão da cidade, não é uma questão particular e pessoal. O afeta, lógico, afeta a vida particular, mas ele insiste em levar isso para a Assembleia da Decisão Democrática. Isso, e daí, isso vai afetar a vida de todos os seus concidadãos. No contexto do debate acerca da paz, travado na Assembleia Democrática Cômica, pode-se delimitar a noção de que se encontram na utilização do instrumento de decisão constituinte da democracia as razões que explicam de que modo interesses particulares ganham terreno em detrimento dos interesses públicos. Vejamos aqui os casos paradigmáticos que configuram a oposição diametral da inserção dos personagens Anfíteu e dos embaixadores na Assembleia Democrática. Então, aí, no verso 45, surge em cena o auto-intitulado personagem Anfíteu, que é o primeiro a pedir a palavra na sessão. Ele é portador de um nome que causa estranheza no arauto, né? Porque Anfíteu seria aquele que é Deus de ambos os lados. Esse personagem segue a dinâmica dos cidadãos da polis, cuja apresentação se refere à origem a que se vinculam, mas, ao mesmo tempo, na comédia, funciona também como uma paródia àquelas genealogias de Eurípides, né? E é esse primeiro momento. Na verdade, está aí, né? Sou imortal. Ele começa dizendo, não, né? Daí sou imortal, porque a pergunta do arauto és homem, né? E ele diz, não, sou imortal, né? Porque ali vocês vão ver, não, vem esse começo. Então, ele diz, sou imortal. De fato, Anfíteu era filho de Deméter e de Triptólemo. Este gerou Seleu. Seleu casou-se com Fenarete, minha avó, que gerou Licino, de quem sou filho. Logo, sou imortal. Os deuses encarregaram a mim, apenas a mim, fazer tréguas com os lacedemônios. Mas, apesar de ser imortal, ó homens, não tenho provisões. Os prítanes não me dão. A genealogia de Anfíteu implica uma série de questões que, penso, são imprescindíveis para a compreensão tanto de sua legitimidade divina frente aos humanos, enquanto intermediário da pacificação, mas também como agente vinculado ao campo e, portanto, interessado em restabelecer a boa vida na zona rural para camponeses como Diceópolis. Entretanto, na discussão que aqui proponho, interessa-me refletir sobre o modus operandi da Assembleia, para impossibilitar que o imortal coloque em votação a pauta relativa às tréguas. Então, assim que essa apresentação de Anfíteu é finalizada, o arauto pede para que os arqueiros responsáveis pela manutenção da ordem do recinto, valendo-se da força, entrem em cena para retirar Anfíteu. No prólogo da peça, antes, né, entre os versos 37 a 39, Diceópolis explicita aos espectadores que tudo fará para que a Assembleia coloque em discussão a paz. Portanto, é valendo-se desse expediente democrático, constituinte da democracia direta ateniense, que o camponês pensa ser possível colocar em prática o intento pelo qual é movido, a fim de que os outros cidadãos também participem do debate e do sufrágio. Entretanto, a inviabilização da votação da proposta do imortal, porque ele é retirado assim que ele se apresenta, ele já é retirado
né, venham, retirem esse imortal, demonstra ao herói que o tema relativo à paz, temática que, por excelência, concerne a toda a polis, não encontra espaço na reunião destinada ao debate e às decisões sobre os assuntos da cidade. Situações similares a essa, hoje, tendem a ser, por alguns, caracterizadas como censura. Diceópolis é o único a repreender a postura da Assembleia em relação ao anfíteo, bem como a insistir para que a paz seja colocada em discussão entre os versos 55 a 60. No entanto, a despeito de que se trate de um cidadão pleiteando direito à fala em campo democrático, o arauto é claro com o herói. Cateço, siga, né? Cala a boca e senta aí. Quieto facho, talvez a gente diria, né? De uma maneira cômica. Quieto facho, cala a boca. Imediatamente, após a retirada do imortal do palco, o arauto convida os embaixadores do rei para falar em assembleia. Contudo, antes mesmo de pronunciarem-se, Diceópolis manifesta seu apreço por tais indivíduos. Que rei! Estou de saco cheio desses embaixadores e suas pavoneadas e charlatanices. E, mais uma vez, tem a fala repreendida pelo arauto. Siga, cala a boca. Na medida em que, isso lá no verso 63, né? Na medida em que Diceópolis expõe ao público os embaixadores como figuras cuja reputação impostora é o que lhes caracteriza, também demonstra que os discursos deles, de antemão, não merecem crédito. Mas por que não mereceriam, já que a narrativa das personagens, dos embaixadores, né, foram chamados para falar para a Assembleia, exibe todo o empenho desgastante no uso de forças diplomáticas para conseguir falar com o rei e obter apoio junto aos persas na guerra? Além de terem a diária de míseras 2 dracmas, os embaixadores tiveram que suportar as dificuldades de confortáveis aposentos, deliciosos banquetes e uma recepção na qual foram coagidos, foram coagidos a beber vinho doce sem mistura, em taças de ouro. Isso 72 e 74. No entanto, apesar da jornada extremamente inóspita, os homens permaneceram firmes, suportando até o fim o tratamento dispensado pelos anfitriões, pois isso em 77 e 8, os embaixadores dizem, né? Os bárbaros comprazem-se apenas com os homens extremamente hábeis em comer e beber. E é assim que os embaixadores relatam de que modo obtiveram sucesso com o grande rei, esforçando-se ao máximo para comer e beber as iguarias oferecidas. Todavia, no âmbito da Assembleia Democrática, a situação é diferente. Para conquistá-la, é preciso ir além da comida e da bebida. E Diceópolis deixa clara a preferência dos atenienses. Nós gostamos dos boqueteiros e dos cuzões. Verso 79. E são justamente estes que detêm a palavra e encaminham o debate da Assembleia Democrática para o lado da adesão à continuidade da guerra, sem colocar em pauta a temática pacifista, a despeito das manifestações do Campônio. Assim, em Acarnenses, 2 práticas associam-se àqueles que brigam por cargos públicos: a criação de políticas belicosas que visam usurpar o erário da polis e a devassidão como índice de uma conduta prostituída. Desse modo, a Guerra do Peloponeso é comicamente retratada como uma cortina de fumaça que encobre a real finalidade da política democrática, ou seja, o bem comum, e dissimula a má administração do tesouro de Atenas em prol de interesses particulares. Esse engendramento leva à conclusão de que os verdadeiros inimigos não estão em Esparta, mas são os próprios políticos atenienses que, ao prolongar a guerra, sob o argumento de que isso é bom para a polis, contribuem para a permanência das consequências advindas do belicismo: fome, morte, esterilidade e carestia.
Ou seja, tudo aquilo que uma sociedade do drama ático ou concretizada na história jamais classificaria sob a égide de um bem. Mas se, de um lado, um instrumento democrático como é a Assembleia dos Cidadãos pode ser utilizado como ferramenta para a garantia de privilégios de alguns às expensas dos demais, por outro lado, a liberdade de expressão democrática assegura a possibilidade da crítica ao próprio regime. E, consequentemente, a reflexão e o debate contínuos podem exercer-se livremente em prol do aperfeiçoamento político. A comédia de Aristófanes e o papel paidêutico arrogado pelo comediógrafo são prova disso. Em seu livro de 2010, Nada por Lucro, né, porque a democracia precisa das humanidades, ironicamente, no capítulo sobre a pedagogia socrática, Martha Nussbaum escreve. Então, é um livro, né, com vários capítulos que tem essa temática, porque as democracias precisam das humanidades. Acho que a maior parte de vocês conhece. Então, ela diz, nesse capítulo sobre a pedagogia socrática: devo dizer que a capacidade refinada de raciocinar e refletir criticamente é crucial para manter as democracias vivas e bem vigilantes, para permitir que as democracias lidem de modo responsável com os problemas que enfrentamos atualmente, como membros de um mundo interdependente. É crucial ter a capacidade de refletir de maneira adequada sobre um amplo conjunto de culturas, grupos e nações no contexto de uma compreensão da economia global e da história de inúmeras interações nacionais e grupais. E a capacidade de imaginar a experiência do outro, uma capacidade que quase todos os seres humanos possuem de alguma forma, precisa ser bastante aumentada e aperfeiçoada, se quisermos ter alguma esperança de sustentar instituições decentes que fiquem acima das inúmeras divisões que qualquer sociedade moderna contém. Na tradução brasileira está na página 11. Né? Há 12 anos atrás, Martha Nussbaum chamava a atenção para a necessidade de colocarmos-nos no lugar uns dos outros, como forma de superação das divisões que poderiam desestabilizar as democracias. Talvez essa chamada possa ser compreendida no escopo da identificação daquilo a que a política democrática tem como finalidade: alcançar o bem comum, porque é este que melhora a vida em sociedade, tornando a democracia um valor essencial e inegociável. Em Acarnenses, Diceópolis sabe que a polis necessita de paz, mas seus concidadãos só aprendem muito tarde que a vida pacífica não deve ser exclusividade de uma família camponesa, como é a dele. Mas e quanto a nós? Nós sabemos ou nos preocupamos em saber o que é o bem comum? Ou essa não seria mais uma questão primordial, já que perdemos a finalidade da política, estamos prestes a perder a finalidade da boa vida. É isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristina, pela sua fala. Vamos passar, então, a nossa última fala dessa mesa redonda, do professor Gabriele Cornelli, que dispensa apresentações, mas, mesmo assim, para apresentá-lo, ele é professor de Filosofia Antiga aqui da Universidade de Brasília. E o professor Gabriele vai nos falar sobre misologia e democracia em Platão. Gabriele. Obrigado, Bia. Então, vamos logo, né, que é a última fala de hoje. A gente aguenta mais um pouquinho, né? Depois do gênero, depois dos acarnenses, diria quase, obviamente, Platão, né?
Deixa eu só ver se isso aqui funciona. Sim, funciona. Obrigado. Então, minha proposta hoje é de revisitar um pouco essa relação de Platão com a democracia. Ou, pelo menos, propor um percurso que me permita complicar um pouco a literatura manualística sobre esse tema. E propor um caminho que, tendencialmente, quer ser original. Vamos ver se eu consigo. Me permita-me avançar duas premissas que desejo esboçar aqui muito rapidamente e já peço desculpa pela extrema síntese delas. A primeira é que a relevância da discussão dos filósofos antigos sobre o tema da democracia e da política mais em geral diminuiu fortemente nas últimas décadas. Exemplo disso é o recente celebradíssimo livro do Levinsky Ziblatt, aquele de 2018, Como as Democracias Morrem, que é dedicado aos últimos anos terríveis da democracia norte-americana, do trumpismo, essa coisa toda. O livro não cita uma vez nem Platão nem Aristóteles. Fui lá checar. Mas se tem alguém que pensou a fundo exatamente a morte das democracias, por exemplo, foram Platão e Aristóteles. Este esquecimento das origens dessa discussão não me parece casual. Espero que no final da minha fala fique claro que há uma engenharia nesse esquecimento, de certa maneira. A segunda premissa é que não foi assim historicamente. Platão e Aristóteles foram sempre puxados pelas mangas, por todos os lados, com relação às suas posições políticas. Platão, especialmente mais recentemente, foi duramente criticado por sua relação conturbada, digamos assim, com a democracia. O momento talvez mais famoso, mais conhecido dessa crítica contra Platão é a publicação em 1944 da obra Sociedade Aberta e seus Inimigos, do Karl Popper, uma obra que ele começa a escrever em 1938, logo que chega na Nova Zelândia, fugindo da invasão nazista. Logo que chega na Nova Zelândia, Popper recebe a notícia que a Áustria dele foi invadida. E ele começa imediatamente a escrever A Sociedade Aberta e seus Inimigos, portanto, sob uma pressão emotiva muito forte, eu diria, né? E, obviamente, tem Platão como grande objetivo, digamos assim, dessa crítica. Popper é um liberal e considera a proposta política de Platão iliberal e totalitária, tanto, ao mesmo tempo totalitária no sentido nazista, como também totalitária no sentido bolchevique, de certa maneira, né? Isto é, a causa da eugenia, na questão nazista, e a causa do coletivismo, na questão bolchevique. A Rosane Maia acabou de defender o doutorado exatamente sobre esse tema. A tese dela chama O Comum e o Lugar das Mulheres na Politeia de Platão, então já está publicada no site da Metafísica, quem quiser dar uma olhada, eu vou pular assim essa discussão. Por outro lado, Popper é um reformista, acredita que a única possibilidade de mudança política de um país se dá via reformas. E, claramente, Platão tem uma outra pegada, e Platão é um utopista, né? Espero não estar dando nenhum spoiler aqui, Platão, né? É um utopista. Né? Imagino que vocês não tenham problema com isso. Em seus termos, portanto, Popper contrapõe uma mecânica gradual para a política a uma mecânica utópica, que é aquela de Platão. Enfim, eu diria que Popper, que este é um momento fundamental, jamais conseguiria se dar bem com Platão. Jamais. Porque Popper é um liberal, reformista, e Platão é provavelmente o exato contrário disso. A bem ver, porém, e a gente tem que tomar muito cuidado, acho, com isso, porque às vezes nós platonistas olhamos o Popper um pouco aqui com uma certa área de superioridade. O Popper não entendeu nada. O Popper entendeu muita coisa. Entendeu muita coisa. Temos que lê-lo com muito cuidado e muita atenção. E, de fato, além disso, a acusação que Popper faz a Platão ficou famosa porque ele era o Karl Popper, não era qualquer um. Ele próprio cita explicitamente antecedentes, como o Grote, o Gompertz, o Toynbee, inclusive, né? E o Crossman. Mas o impacto dessa crítica de Popper é decisivo, é tão importante, que a partir daquele momento, toda a scholarship platônica se empenha em sucessivas tentativas de livrar a cara de Platão dessas críticas. É um pouco chato de imaginar que todo o resto do século passado, outra metade, foi pensado em tentar responder ao Popper.
Eu acho que essas tentativas têm um traço comum, bastante marcado e cheio de consequência para aquilo que eu vou falar depois. Todas elas tendem a depotenciar, quando não simplesmente a neutralizar, como diz o Vegetti. Eu acho que depotenciar é mais interessante nesse sentido, a pegada política dos textos políticos de Platão. Então, gastamos meio século, no século passado, tentando dizer, mas Platão, na verdade, não era tão político assim, para tentar tirar Platão da mira do Popper. Faço 3 exemplos assim, citando eles meio que de cabeça. O Gadamer, por exemplo, que vai dizer que, na verdade, a utopia de Platão é uma utopia de historinha de criança, é uma utopia de evasão, não é um projeto real, né? Contos de fadas, as Ilhas dos Bem-Aventurados, algo desse tipo, uma espécie de mitologia simples. Não queria, de verdade, fazer isso. Mais duro, obviamente, vocês sabem, é o Leo Strauss, que vai dizer, dentro daquele paradigma dele de interpretação irônica do texto platônico, na verdade, era tudo uma ironia. Imagina, Platão está dizendo exatamente isso. Imagina os filósofos no governo. É isso aí que vai dar. Estava querendo exatamente dizer o contrário, né? Interessante, eu estou simplificando muito, gente, pelo amor de Deus, estão gravando, não quero que isso... Né? Não, mas, assim, mas é isso, e eu acho muito divertido, a proposta de Leo Strauss é uma proposta seríssima, e não dá para provar a ironia, né, gente? Não dá para provar a ironia, né? Como é que vai provar que o cara está sendo irônico ou não? Né? Mas o Leo Strauss tem uma proposta, de novo, de depotenciar. Não, ele está querendo exatamente dizer o contrário. Isso aí não poderia ser algo que Platão queria, de fato, propor. E, obviamente, aquele grupo de alemães, como Jäger, Vögeli, né, que vão na direção, obviamente, de uma Staatsethik. Né? Platão, na verdade, está mais discutindo uma ética pública do que uma política. Então, a proposta política é menos importante do que a postura ética do cidadão frente aos problemas e às coisas todas. Na mesma linha, não na mesma linha, mas uma continuidade disso, é o trabalho, por exemplo, da Julia Annas e alguns outros contemporâneos de âmbito anglo-saxão, que vão, por exemplo, dizer com relação à República, que a República, na verdade, é uma teoria da alma, não é uma teoria política. É o que interessava mesmo em tentar descrever a questão da alma. O que é também, eu acho, uma teoria da alma, não tem nenhum problema. Mas vocês estão percebendo que há um depotenciamento do grip, da pegada política do texto. Feitas essas 2 premissas, eu acho que já gastei um tempão, infelizmente, com ela, o contexto geral daquilo que eu proponho hoje se insere numa tentativa de empreender um caminho de volta. Por assim dizer, um desejo de olhar para Platão por ele mesmo, sem puxá-lo pela manga, de maneira a tentar entender se Platão tem uma proposta política própria, de fato. Eu considero ela diferente, tanto do tempo dele, quanto diferente daquilo que se pensa hoje sobre política, é uma coisa bem original, e talvez isso seja um pouco aquilo que eu quero mostrar. Farei isso colocando em relação 2 conceitos que perpassam a preocupação política de Platão. Democracia de um lado e misologia do outro, vocês estão vendo no título. Não encontrei nenhum estudo que relacione as duas, pode ser que eu não tenha procurado bem. A pergunta da qual parto é sempre aquela, obviamente. Qual é o problema de Platão com a democracia? Por que Platão não pode aceitar a democracia? A resposta mais simples e mais imediata é sempre aquela. Porque a democracia matou Sócrates. Não vou gastar um segundo a mais para dar as provas históricas, filológicas disso aí. Tem um artigo meu de 2008, publicado na Socrática, que faz a história mesmo desse motivo. Né? Foi a democracia que matou Sócrates. Eu sei que os nossos manuais de filosofia antiga, às vezes, querem dizer que Sócrates era um democrata. Não era, senão não teria matado ele. Né? Ok? Obviamente, vocês posso referir, também vocês conhecem aquela passagem belíssima da Carta Sétima, em que diz, por exemplo, que Platão fala do amigo dele, o homem que o mais justo entre todos do seu tempo, né? Enfim, tem toda essa questão biográfica de Platão que me parece que é decisiva, simplesmente decisiva. Há algum tempo já venho afirmando, quem me segue já sabe, que toda a obra de Platão é uma grande apologia de Sócrates. Todos os diálogos são uma função apologética. Platão precisa defender Sócrates de muitas coisas.
Sócrates era complicado. Mas especialmente precisa defendê-lo da democracia, que o matou, de certa maneira. Platão está empenhado desde sempre em justificar, na frente dos atenienses, e veremos que não são os atenienses do quinto século, são os atenienses do quarto século, isso vai fazer diferença, que em uma cidade como aquela que condenou Sócrates à morte, Sócrates não teria nenhuma chance de sobreviver. Seria simplesmente, necessariamente, condenado à morte. Daí surge, em Platão, a convicção mais geral de que haveria um conflito insanável entre a filosofia e a cidade. Cidade e filosofia seriam, portanto, incompatíveis. E, no caso específico, Platão custa, de fato, enxergar a possibilidade de uma convivência pacífica entre o filósofo e a cidade democrática real. Onde tem um, não tem outro. Além, porém, desse evento trágico da morte de Sócrates por mãos democráticas, há talvez algo ainda mais profundo, quero sugerir aqui, na dificuldade de Platão em considerar a democracia como algo que possa servir, por assim dizer, que possa funcionar. Platão tem claramente uma visão sobre o ser humano profundamente pessimista. Vegetti, Mario Vegetti, que nos deixou há poucos anos, um dos grandes pensadores do Platão político, vocês sabem, definiu esta visão pessimista de maneira, eu acho, magistral, como uma antropologia da pleonexia, que Aya citava na fala dela. Né? O que seria esta pleonexia? Uma concepção da natureza originária, profunda, imutável do ser humano, enquanto dominada pelo desejo de opressão recíproca, pelo impulso a ter mais, em termos de poder, glória, riqueza, tudo. Contrária à ideia de uma partilha equilibrada, equânime, daquilo que são os bens políticos. Há uma profunda tragicidade na alma humana, que Platão concebe a partir de suas intensas, eu acho, a partir de suas intensas frequentações exatamente das tragédias antigas. Vocês sabem que Platão ia ser tragediógrafo, né, naquela época. Então ele depois deixou no meio e foi seguir Sócrates. Quiçá ele apreende essa alma trágica mais da tragédia mesmo, portanto é mais uma apreensão literária, diria, do que propriamente da própria experiência dele do final do quinto século, desse período conturbado da vida de Atenas. Estáseis, uma contra a outra. Uma tragicidade esta da alma que me parece que Platão desenha com traços expressionistas em sua psicologia. Não é, Pedro? De maneira especial na imagem de uma alma rachada em três partes. O Pedro fez um seminário para nós a semana retrasada sobre isso, belíssimo. Né? Três partes irredutíveis em contínua competição, entre elas, como a gente vê claramente no Fedro e em República. É a politiché tecné a responsável por cuidar da alma, diz Sócrates no Gorgias, 464b. Se colocando, portanto, Platão, Sócrates, na esteira da tradição já célebre do famoso moto do Simônides, né, pelo qual polis andra didascei, né, é a cidade que educa o ser humano. A expectativa, portanto, é que seja a política, não é uma ideia platônica, é isso que quer dizer. A ideia é que é a cidade que tem que cuidar da alma, não é uma ideia platônica, é uma ideia tranquila, estava muito claro isso. Tem Simônides para dizer isso. Isto é, a cidade deveria resolver o problema da alma trágica, dessa antropologia da pleonexia. O problema é que a cidade não dá conta disso. Porque a cidade também padece do mesmo mal. E aí eu queria mostrar para vocês, por exemplo, o que acontece... não, desculpe, não, ainda não, desculpe. Tucídides que vai dizer, né, que existe uma natureza do ser humano, uma physis anankaia, uma natureza necessária do ser humano, pela qual ela tende a exercer uma violência, essa violência da pleonexia, contra a cidade.
para tomar o poder por causa de uma filotimia inata, né? Por vitória e por glória. Só há uma lei, diz Tucídides no livro 5º. Aqueles que possuem a força mandam o an crate archei, independentemente do direito e, obviamente, da razão. Isto é, esta ideia não é somente platônica. Novamente, Platão está num caldo cultural histórico em que fica muito claro, Tucídides é um grande pensador, né, vocês sabem. Quando Tucídides não narra, ele está pensando, né, está colocando na boca das pessoas texto, está fazendo uma espécie de diálogo platônico, Tucídides, o tempo inteiro, né? Então, o contexto geral, portanto, eu diria, é aquele de uma dificuldade biográfica, sim, de Platão, com a democracia, mas também de uma antropologia da pleonexia que é uma concepção comum no mundo antigo, naquele período. Eu queria agora ampliar a imagem sobre um detalhe que passa normalmente desapercebido, e sobre o qual, novamente, não achei muitas referências, quase nenhuma. O detalhe me ajudará a relacionar democracia e misologia. O detalhe, e acho que vai ficar ampliado aqui literalmente na tela, se encontra no livro 6º, exatamente das histórias da Guerra do Peloponeso, de Tucídides. Estamos em 415, antes da Era Comum, estamos na Assembleia de Siracusa, na Assembleia do Estado de Siracusa. Vocês sabem que Siracusa, naquela época, era Nova York. Isto é, era muito mais importante que Atenas, muito mais rico, muito mais interessante, inclusive, né, do que Atenas. Era realmente a grande metrópole, né? Não por acaso se vai a ler, se vai ver o que está acontecendo em Siracusa. A Assembleia está marcada por uma tensão forte entre democráticos e oligárquicos, representado pelos seus líderes Hermócrates e Atenágoras, e chega a notícia de que Atenas teria embarcado a frota, as suas tropas nos navios, para conquistar a Sicília. Vocês devem lembrar. Aquela ideia maluca do Alcibíades de que ia finalmente para Nova York, né? Nesse ínterim, diz Tucídides, chegaram a Siracusa notícias de vários lugares sobre a expedição, mas ninguém acreditou nelas durante algum tempo. Na primeira oportunidade em que a Assembleia Local se reuniu, ouviram-se, porém, vários discursos, como os reproduzidos a seguir, nos quais alguns oradores davam crédito aos relatos sobre a expedição dos atenienses e outros os contradiziam. Finalmente, Hermócrates, filho de Hermo, subiu à tribuna, convencido de que conhecia perfeitamente o assunto. Falou e fez a seguinte exortação: talvez minhas palavras e as de outros a respeito da expedição contra nós vos pareçam incríveis. E sei que aqueles que fazem ou repetem afirmações aparentemente destituídas de credibilidade, além de não convencerem quem os ouve, são considerados loucos. O que eu quero olhar aqui com vocês é a democracia funcionando. É o Planalto Central, entende? É a coisa em si, não é? Mais do que simplesmente um conflito de discursos, nos mostra aqui Tucídides, o que me interessa sublinhar aqui é a dificuldade do discurso das lideranças políticas em convencer os cidadãos. Conflito de discurso é óbvio. O problema é que nenhum discurso está convencendo ninguém. A dramaticidade dessa desconfiança na palavra dos líderes políticos é especialmente evidente por haver um perigo iminente para a cidade. E ninguém acredita no que eles falam. Reinava, continua Tucídides, porém, entre o povo siracusano, grande confusão. Uns afirmavam que os atenienses não viriam de forma alguma, e que as notícias não eram verdadeiras. Outros perguntavam, mesmo no caso de eles virem, qual é o mal que poderia fazer a cidade sem sofrer ainda mais. Outros demonstravam o mais completo desprezo pelos atenienses e reagiram a tudo aquilo rindo. Alguns, todavia, acreditaram em Hermócrates e se mostravam temerosos quanto ao futuro. Atenágoras, o líder popular, mais influente na época junto às massas, subiu à tribuna e disse o seguinte: quem não desejar que os atenienses sejam bastante insensatos para virem até aqui e caírem em nossas mãos, ou é covarde ou não é leal à cidade. Pulo um pouquinho, porque me interessa o que ele diz depois, que é assim...
Isso. Na realidade, quem por razões pessoais tem motivos para temer, procura espalhar o terror na cidade para ocultar as suas próprias razões, à sombra do temor geral. E este, no momento, o objetivo de tais notícias, elas não são verídicas, e sim forjadas por homens sempre dispostos a insuflar a discórdia entre nós. Esta não é a primeira vez, não é de hoje que sei disso, que esses homens estão querendo semear a inquietação entre vós. Pulo o resto, porque, por questão de tempo. A consequência da desconfiança nos discursos das lideranças oligárquicas e democráticas, diríamos hoje fake news, né? São inquietação e terror, que acabam por paralisar a decisão da Assembleia e sua capacidade de tomada de decisão frente ao perigo iminente. O zoom que quis dar nesse debate, narrado por si, muito rápido, eu peço desculpa por isso, tem um duplo propósito, como já devem suspeitar. Por um lado, me permite vislumbrar um pouco aquilo ao qual Platão devia olhar mais precisamente, quando olhava para a vida política real. Por outro lado, me permite desenhar esta linha vermelha entre o discurso da Assembleia de Siracusa e os perigos da misologia, aos quais Sócrates se refere no Fédon. Creio que podemos aqui todos concordar com uma certa tranquilidade, né, que Platão, ao olhar para o funcionamento de uma cidade, diagnostica imediatamente uma doença política, um polemos nosema. O importante é notar que a doença não se limita à cidade democrática, e sim a todas as formas políticas, como fica claro nesta página de República 544. As constituições, de que de fato tem nomes precisos, a primeira, elogiada pela maioria, é a de Creta e Lacedemônia. A segunda, vem em segundo lugar também pelos elogios que recebe, é chamada oligarquia, uma constituição com males sem conta. Em seguida, vem uma constituição diferente daquela, a democracia. E, enfim, a nobre tirania, que se destaca entre todas as outras e é a quarta terminal doença da cidade, aquela que mata mesmo, né? Todas as formas políticas são, portanto, profundamente doentes, com a tirania sendo a doente terminal, eschaton. Platão, olhando como nós olhamos há pouco para a Assembleia de Siracusa, se rende conta que a mais evidente crise da cidade nesta época, o fracasso, de certa maneira, da cidade, é a fratura da polis em duas partes hostis e contrapostas entre si. A cidade dos ricos e a cidade dos pobres, como dizem 422a. Cada uma delas, por si mesma, também fragmentada. A imagem que Platão usa aqui é aquela imagem dos jogos da cidade, né, que é um jogo de tabuleiro, né, em que cada casa do xadrez ela chamava polis, e as duas casas, os dois lados do jogo eram chamadas polis também. Então, era o jogo das polis, então as polis estão divididas em dois, como no jogo de tabuleiro, que vocês conhecem, e em cada polis tem várias polis, que seriam 30 de verdade. Não creio que reste dúvida, portanto, que Platão critique tanto a democracia como a oligarquia, por ambas adoecerem a cidade. E avança diversas estratégias terapêuticas. Mas não me interessa a terapia agora. Me interessa o diagnóstico. Vamos deixar de lado a terapia. Me interessa entender como é que ele chega no diagnóstico da doença. Encontramos uma outra doença entre as preocupações de Platão, aquela que Sócrates chama no Fédon com um neologismo de misologia, né? Uma doença que leva as pessoas a um dos piores dos males, aquele de acabar por odiarem os discursos. O texto é este. Vamos ficar atentos, diz Sócrates, para que não adoeçamos de uma doença específica. Ti pathos me pathomen. Qual, eu disse? De nos tornarmos misólogos, como aqueles que se tornam misântropos, pois não há mal pior do que acabar por odiar os discursos. De fato, misologia e misantropia nascem da mesma maneira. A misantropia, de fato, se insinua, como um vírus, né? Se insinua, quando se põe excessiva confiança em alguém sem ter a necessidade e a competência. Assim, acredita ser ele absolutamente sincero, sadio, de confiança, para descobrir pouco depois que é imprestável e pouco confiável. E a cada momento, diferente, de muitas caras, né? A misantropia é, obviamente, uma doença política, por ser o oposto da confiança necessária para construir uma comunidade, e deriva, portanto, de uma falta de compreensão do ser humano. Estão percebendo que o círculo
está se fechando. O problema é a antropologia e o problema é o discurso. E diz Sócrates, e isso não é feio? Quem se comporta assim trata as pessoas sem ter competência das coisas humanas. Tes peri antropeia, né? Se de fato tivesse essa competência, saberia como as pessoas são. Poucas são realmente boas ou más, enquanto muitíssimas aquelas que estão no meio. Metaxu. A falha que gera a misantropia é de natureza técnica, é a falta de capacidade necessária para viver. Usando uma terminologia da Nussbaum, né, a ideia das capacidades. É também um erro antropológico e ético. O misântropo não é capaz de compreender o metaxu, o que está no meio. E vocês sabem como é central para a filosofia platônica esse conceito do que está no meio. Da mesma forma, fechando a analogia, Sócrates diz, a misologia também se insinua quando alguém, sem ter a competência no campo dos discursos, acredita que, pronto, para se entender o começo do Protágoras, que todo mundo já nasce com a política. Não, Platão diz, olha, o objetivo da política é a igualdade, é a distribuição das rendas, é um projeto de uma cidade que fique boa para todo mundo, que supere o conflito entre os ricos e os pobres, né? Mas isso não é o ponto de partida. O Platão pode ser um democrático no final, jamais no começo, porque ele conhece o ser humano. O ser humano não vai dar conta disso, não. O Protágoras está errado. Nós não temos a virtude política. A virtude política é algo que tem que ser conquistado, construindo uma cidade que eduque o ser humano para isso. E a segunda crítica, digamos assim, que Platão faria à oligarquia, eu diria que é ainda mais dura. Platão critica ainda mais duramente a oligarquia. Porque a oligarquia não é o ponto final. Uma forma de... assim, algumas formas daquilo que hoje reconheceríamos como democracia estão na utopia platônica. A oligarquia, de jeito nenhum. Então, eu acho que, resumindo muito brevemente, porque eu não tive tempo de concluir tudo, mas depois eu deixo o texto para quem quiser, essa é aquilo que é a minha revisitação de Platão hoje. Obrigado. Desculpe, vamos chamar todo mundo. Agatha, você quer ir também? Obrigada, Gabriele. Eu convido as professoras para se juntarem a nós, para que passemos ao debate. Quem tiver pergunta ou algum comentário, pode se dirigir àquele microfone. Eu sou muito baixinha, assim como... baixar. Baixar, né? Tá. Bom, gente, na verdade não é bem assim uma pergunta, seria para a Agatha, assim, mas queria já parabenizar os demais. Enfim, acho que estou ainda meio que tentando filtrar isso, tudo que foi dito. Mas você falou, Agatha, sobre, por exemplo, né, essa coisa de que essa tradição moderna ela confinou essa literatura, né, sobre o que seriam os cidadãos, enfim, e aí confina as mulheres ao gineceu, né? E aí fica nisso, é isso, né? Só que aí eu fiquei pensando muito a partir, por exemplo, de uma discussão que surge na década de 50, 70, principalmente a partir da Silva Federici, que é aquele livro, né, que tem sido bastante lido aqui no Brasil, principalmente, que é a Caliban e as Bruxas, onde ela vai fazer justamente, vai falar assim, mas o que é, né, as mulheres no gineceu e o que são os homens na política, e o que possibilita os homens fazerem a política. Por que os homens estavam lá, né, fazendo política
E as mulheres, onde elas estão? Aí eu fiquei lembrando também de um romance antigo, que eu não lembro qual é o autor, falava da Xantippe, né, da Xantipa. E aí tem uma frase onde ela vai falar assim, onde a Xantipa vai lá na ágora, corre atrás, vai trazer o Sócrates, vai falar assim, cara, você tem que cuidar aqui das crianças também. Espera aí, tem que fazer comida. Ué, eu estou aqui cuidando da criança, fazendo comida, você está lá? Como é que é isso? Então, o que possibilita, né, os homens fazerem isso e estarem nesses espaços? É justamente esse trabalho, que é um trabalho que o Marx também esqueceu, né? Que é esse trabalho primeiro, que é o que dá força, né? Que é o que veste, enfim. Mas, e aí eu queria pensar, enfim, né, algum comentário, assim, talvez seu, sobre o que é esse lugar do Gineceu, que às vezes a gente pode também, né, tentar trazer esse lugar, mas a partir dessa perspectiva também, né? Que é esse de trabalho fundamental, enfim. É isso. Obrigada, Aya. Oi? Acho que não está sendo. Agora está. Obrigada, Aya. E sim, é interessante você trazer isso, porque na discussão muito da Violaine, por exemplo, quando a gente pensa justamente nos estatutos, no Estatuto de Cidadania, né, na Atenas clássica, ou em outra polis antiga, justamente a Violaine ela traz a discussão da interseccionalidade para a cidade antiga também, né? E aí você tem que pensar que muito mais importante em termos de hierarquia social do que a distinção de gênero vai ser, claro, a distinção entre livre e escravo, né? E ainda assim, dentro da população cidadã, o pequeno camponês que está, sei lá nos cafundó, né, da Ática, não vai perder o dia dele de produção para ir para a Assembleia. Então, até nessa definição da prática da cidadania como exclusivamente masculina, você também tem uma questão de classe aí que vai entrar, porque não vai ser todo homem ateniense que vai estar participando da Assembleia e participando dos tribunais, né? Você tem uma elite ateniense, uma elite ática que vai então, até para a população masculina, você também tem uma seleção, né? Que já é um ponto importante. Assim, é claro que a gente pensar o porquê, né, as assembleias e os tribunais são atividades exclusivamente masculinas, isso certamente está relacionado à questão dessas práticas terem surgido num contexto de guerra. Né, são os conselhos dos guerreiros que vão se tornar essas assembleias. Então, isso não deixa de vir, né, então, de uma espécie de divisão do trabalho em que a guerra é um trabalho masculino. Mas a gente também tem uma série de figuras, não só mitológicas. É isso, é a gente pensar também no impacto imaginário, sabe? É a gente pensar que você tem um politeísmo, né, e um panteão antigo, onde você tem Palas Atena e Ártemis, que são deusas femininas, né, mulheres, e caçadora e guerreira. Né? E aí a gente pensar também que Guiné, por exemplo, e aí que vem a tradução de Guiné por mulher, porque Guiné não é apenas qualquer mulher, né? É esposa e mãe. Então, por exemplo, Atena e Ártemis, de certa forma, não são guinaicas, porque elas são deusas com atributos e atividades masculinas, que nós também caracterizamos como masculinas, então não estão vinculadas ao casamento ou à Guiné esposa-mãe. Né? Elas são partenoi. Mas, se a gente pensa... E aí, um outro... quando se fala nas competições atléticas, né, todo mundo pensa, não, mas os jogos eram exclusivos para homens. Não, em Olímpia você tem competições femininas também. Mas essas competições femininas, elas são... quem compete, em geral, são as partenoi. Então, isso é uma parte, né, da questão. A gente tem que pensar, então, na questão da classe, que é importante aí, né? E aí pensar
em termos de visibilidade ou até de poder político mesmo, mas não só no sentido deliberativo, né, mas de ação na polis, se a gente pensa por esse viés, cruza, né, a classe com o gênero, a sacerdotisa de Atena Polias vai ser uma pessoa muito mais poderosa do que um camponês médio. E aí, se a gente volta para a questão de classe, né, essa sacerdotisa de Atenas Polias muito dificilmente passa o dia inteiro em sua casa cozinhando para as suas crianças, entendeu? Exatamente. A gente tem que pensar em interseccionalidade também no contexto antigo. Não sei se... Vou passar também para não me estender. Já foi demais. Ótimo. Ok. Flávio. Opa, desculpa. Quando vocês estavam falando sobre essa interseccionalidade, eu estava lembrando de um texto, e aí me perdoem porque minha memória é muito ruim para os nomes, mas do Xenofonte, do Econômicos, que é, se eu não me engano, Sócrates interpelando Isócrates, eu acho. Mas Sócrates interpela esse homem que está todo dia na Assembleia e fala para ele: fulano, por que, como você consegue estar todo dia na Assembleia, na Ágora, você está em todas? O que acontece para você estar em todas, sempre? E aí ele fala assim, não, o segredo está na minha esposa, que está em casa, cuidando de tudo. E aí entra toda uma discussão de como que a esposa tem que ser exatamente escolhida de uma família, que já vai ter educado essa esposa para que ela faça a administração da casa e dos bens de maneira a deixá-lo livre. Né? Então, assim, eu só me lembrei dessa questão, desse texto que eu li num curso que eu estava dando sobre mulheres na antiguidade, justamente tira essa questão de, para que um esteja disposto e livre, o outro, no caso a mulher, né, tem que fazer esses papéis da casa. Né? E aí eu também tinha uma outra questão, na verdade bem simples, você acabou de falar sobre os jogos, né, e esse mito que as mulheres não jogavam, né? E eu sei que você estuda bastante também a poesia, e a questão das mulheres no teatro. Não sei se você gostaria de retomar isso, qual é o seu ponto de vista em relação ao que sempre se diz que as mulheres nunca participam dos festivais de Dioniso em Atenas. Obrigada. Sobre o econômico, obrigada de ter lembrado desse texto, porque eu não tenho a passagem aqui agora de cabeça, mas tem também umas passagens do mesmo, né, do mesmo econômico de Xenofonte, que a Helen Foley comenta naquele Female Acts in Greek Tragedy, e aí a gente já vai para o teatro depois disso, mas que é muito interessante porque ela está falando... o capítulo que ela está discutindo justamente os costumes do casamento, né? E ela fala de uma preocupação de você arranjar o casamento na mesma classe. E do risco que e porque aí volta para a questão da interseccionalidade, né? De uma esposa de uma família não só mais rica, mas também mais poderosa, né? Num casamento em que a Guiné, primeiro, e aí depois do filho Guiné, né, se ela vem de uma família mais rica e mais poderosa, ela acaba mandando o marido. Assim, tem uma passagem que a Foley comenta que vem bem né, nessa questão. Então, assim, cuidado para não arrumar uma mulher rica demais, porque senão ela vai mandar em você. É um pouco essa a lógica. Né? Está já no momento de dar dicas de... Isso. A questão do teatro. Então, aí, como o Gabriel até complementou aqui, né, a gente tem, sim, é óbvio, uma ausência das mulheres atrizes. Toda personagem feminina é interpretada, né, por um ator. Mas isso não significa que não houvesse... Aí a gente tem que inserir, né, a poesia trágica na tradição coral, assim, para pensar os coros dionisíacos, porque no dionisismo você tem uma espécie de flexão de gênero, né? Você tem os ritos do simpósio que estão
totalmente ancorado no universo masculino, mas você tem o menadismo, que está totalmente ancorado e exclusivamente ancorado no universo feminino. Então, assim, você tem coros, em geral, na religião grega, os sacerdócios seguem o gênero da divindade, né? Então, Palas Atena, Hera, vão ter sacerdotisas e os deuses vão ter sacerdotes, mas Dioniso é um caso específico nisso, porque você tem os cultos femininos, que são exclusivamente... são só as mulheres, e aí você tem sacerdotisa de Dioniso. Então, de um lado, essa questão dos atores serem só homens, eu particularmente vinculo a essa questão das grandes dionisíacas, em termos religiosos, estarem mais ligados aos cultos do vinho e aos ritos de hospitalidade no dionisismo, e aí o coro é exclusivamente masculino, porque é uma esfera masculina do dionisismo, em princípio. Agora, pelo que eu entendi, a sua pergunta vinha muito da audiência, né? Eu também acho que tem. Eu acho muito complicado essa ideia, né, que se propagou durante muito tempo, de que as mulheres não assistiam aos espetáculos. E um argumento que eu acho que fecha essa questão é que na Pompeia, né, na procissão que tem antes, que abre, né, antes das representações dramáticas, você tem uma procissão que dá a volta na cidade inteira, e você tem, inclusive, postos rituais ali que são femininos. Né? As mulheres participam da procissão. Por que elas vão participar da procissão? Não vão participar do teatro, não vão assistir às peças. O que você não tem é, de fato, assento honorífico. Né? Porque são... é uma espécie de cama. A primeira fila, né? Os assentos de pedra, tem no teatro já do século III, que tem as inscrições de pedra nos assentos, aí você tem ali o sacerdote Dioniso Melpomeno, sacerdote de Dioniso não sei, né, e tudo mais. Então, aí sim, você não tem um assento honorífico feminino para o culto de Dioniso Eleutereu. Né? Mas, assim, pensar que as mulheres não assistiam, eu acho que vem muito mais desse estereótipo moderno sobre as mulheres na antiguidade do que os textos que falam sobre a festa, né, dizem para a gente. A Caneforos, inclusive, ela é uma partenos. Então, assim, ela também não... Né, você tem funções rituais na procissão para todas as idades e classe. E, inclusive, a procissão das dionisíacas não é só cidadão, não. Você tem escravo, meteco, todo mundo. É a cidade inteira que participa ali, com a diferenciação marcada pelos objetos rituais. Mais alguém gostaria de fazer um comentário? Espécie de pedagogia, né, pública que necessariamente inclui as mulheres. De fato, está ali completamente incluído. E a comédia que seria o círculo mais específico, menor, em que elas, então, talvez, não digo talvez porque essas coisas variam, né, não sei, mas até prova e contrário é um lugar, não sei se Beatriz, que estuda muito teatro, tem algo a dizer isso, mas, em geral... Né? Vocês, né? A Agatha eu estou vendo aqui, se ela quiser colaborar. Mas isso sempre me causou assim, muito questão mesmo, né? Qual o motivo disso? E aí os comentadores vão um pouco para essa coisa daquilo que a comédia trata, e daí a pretensa incompatibilidade histórica, né? Claro que nunca é dado de natureza, com a situação do feminino na polis
ateniense, né, no caso específico. Vamos ver se eu entendi direito também. Porque, assim, tem algumas passagens de Aristófanes que tem muita discussão em torno da presença ou ausência das mulheres no teatro a partir de falas de personagens aristofânicos, né? Agora, mas eu continuo achando que, talvez, justamente, isso é muito mais uma questão da crítica moderna, que pressupõe essa ausência, né, do que algo que está ali evidente no texto, sabe? Eu não lembro exatamente agora. Talvez Cristina, que estuda Aristófanes há mais tempo, e não, que estuda Aristófanes de fato, eu estudava tragédia, não sei se tem, né, lembrança exatamente dessas discussões e dessas passagens. Agora, a questão também que se discute muito é até que ponto o público-alvo seria mais um público masculino, ou seja, o texto né, foi escrito para educar a cidade, e aí essa perspectiva de educar a cidade se formularia mais a partir de uma perspectiva masculina, né, e não exatamente focando ou direcionando o texto. Mas eu ainda tendo a achar que isso, que a questão, justamente, o quanto essa discussão não pressupõe uma homogeneidade entre a categoria mulheres e homens na sociedade ateniense, que não existia exatamente. Né? Até que ponto você não vai ter uma solidariedade muito maior entre pessoas livres e não livres do que entre homens e mulheres, no contexto antigo. Já que ela falou sobre mim, eu prefiro, em relação à audiência, algo que eu, de fato, suspendo sentimento. Eu não... bem cética aí. Mas bem, acho que é importante a gente pensar nas comédias, no retrato que fazem de mulheres que trabalham, por exemplo. Né? A gente tem aquela cena da florista nas Vespas, eu acho. É nas Vespas? Então, a gente tem assim, momentos de mulheres normais. Né? Mas aí é que está. Quando a gente pensa a tragédia enquanto um gênero também, em que o mais fraco, né, vai sobrepujar esse mais forte, como os camponeses, as mulheres, enfim. Mas se é um retrato em que esses personagens trabalhadores, né, camponeses, ganham destaque, a gente vê que as mulheres também, que trabalham, ganham destaque. Né? E aí é diferente, justamente, a gente pensar, quando a Agatha falou esse clube dos homens, né, que, de certo modo, é bastante também retratado nos diálogos platônicos. Né? Os homens ali conversando. Bom, claro, a gente tem a grande figura de Diotima, mas é um outro ambiente. Então, que eu acho que traz para a gente esse tipo de noção, talvez, mais realística também, entre muitas aspas, mas de que essa ideia que foi passada, né, para nós, de que você tem as mulheres de Atenas reclusas, brancas, porque não tomam sol, com uma roupa X, que vai se diferenciar da roupa Y. Talvez isso tenha muito mais sentido no vaso, para uma distinção. Olha, porque o vaso as figuras são iguais, não consigo distinguir. Então, como questão assim, tá, aqui ela tem que ser mais branca, aqui eu tenho a cor mais escura, né, nesse sentido. Mas eu acho que, como fonte, justamente, para se pensar que as mulheres vivem uma vida normal, né? E que, se elas são totalmente apartadas da sociedade, como às vezes parece, né? Então aqui é o clube dos homens, aqui é o clube das mulheres. Isso é uma esquizofrenia. Assim, a gente está numa cidade esquizofrênica. Bom, sim. Visto a avançada da hora, estamos todos convidados. Gente, boa noite. Uma pergunta super rápida, né? Importante. Eu estou convidando? Não. Desculpa.
Desculpa, eu não entendi. Eu entendi que você não ia fazer pergunta. Não, então tá bom, deixa, tá bom, deixa. Gente, acho que a fala da professora Ágata trouxe uma questão muito importante, que é justamente como é que uma revisitação à democracia nos implica também a revisitar a historiografia e as imagens que o Ocidente construiu sobre a Grécia, né? Muito pautada ali no Martin Bernal, embora muitas críticas em torno do Martin Bernal. Mas aí fica a colocação para a mesa, como é que a gente consegue trazer a problemática da vida em torno da professora da palestra e como esse ódio, a argumentação dentro da democracia para a gente pensar o Brasil, né? Podemos pensar... E a gente pode pensar isso lá. Exatamente, na nossa recepção. Muito obrigada.